Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Pessoal, estamos chegando ao fim do conteúdo de clínica cirúrgica, tá? Então, antes de eu aplicar a prova, a partir de hoje estarei começando uma breve revisão do conteúdo, somente para tirar as dúvidas, ok? Então, a partir do capítulo 6, vocês podem acompanhar pela apostila, estudar pela apostila, tá? Tirar alguma dúvida comigo aqui no aplicativo, por gentileza, vocês mandem para mim durante o período de aula, tá, pessoal? Se for possível, tá? Caso contrário, né, eu vou estar tentar responder o mais rápido que eu puder, tá? Mas se for no período da aula, é melhor. Pessoal, eu vou começar essa revisão, tá? Acredito que a revisão comece hoje, tá? Pegue mais uma aula e a próxima aula será prova, tá? Essa prova, só vou dar uma rápida explicação para vocês. Então, é uma prova teórica, tá? Que será realizada pelo aplicativo por meio de um formulário, tá? Para não ter problema de envio, eu decidi fazer essa prova de maneira alternativa, tá? Para vocês poderem me enviar e já receber com a correção e a nota da prova, tá? Assim não tem problema, só não pode ser enviada com atraso. Então é importante no dia que a gente marcar, tá? Vocês me enviem essa prova, tudo bem, pessoal? Nós vamos combinando durante as aulas. Então, na aula de hoje, eu vou começar a revisão a partir do capítulo 6, tá? Falando um pouquinho sobre o período pré-operatório. Então, nós já sabemos que esse período é o período que antecede a cirurgia, né? Tem o pré-operatório mediato e imediato. Mediato é aquele que antecede 24 horas para trás da cirurgia. Imediato antecede até 12 horas da cirurgia, tudo bem? É importante ressaltar que no período pré-operatório exige uma avaliação do anestesiologista, lembram dessa palavrinha aí, né? Que é o médico responsável pela anestesia, manutenção e estabilidade hemodinâmica de cada paciente durante a cirurgia, tá? Então, é muito mais do que anestesiar um paciente, é todo o acompanhamento. Portanto, exige algumas identificações de possíveis distúrbios, tá? Então, o que é avaliado? Só para a gente revisar um pouquinho, tá? Então, nesse momento, avalia-se a idade do paciente, né? Nós sabemos que os idosos têm um pouco mais de dificuldade em manter a homeostasia, em se manter estável durante a cirurgia, tá? Idosos, pacientes com doenças pré-existentes, tá? Então, avalia-se a idade do paciente, o estado nutricional desse paciente. Quando eu falo em nutrição, tá? Está relacionada a plasma, molécula sanguínea, tá? Quantidade de vitaminas, minerais, de potássio, de sódio, de hemoglobina, que é a molécula que transporta o oxigênio, tá? Esse tipo de nutrição. Taxa de glicose, quantidade de vitamina B, vitamina C. Algumas vitaminas fazem parte do processo de coagulação e cicatrização, tá? Por isso que é importante. Quantidade de proteínas e eletrólitos desse paciente, tá? E o peso, pessoal, por quê? Pacientes com baixo peso têm mais risco de se manter instável durante a cirurgia e pacientes, né, com o peso acima do limite desejado, né, de acordo com a anatomia e condições desse paciente, pode causar complicações também no intra e no pós-operatório, tá? Então, essa é a avaliação do estado nutricional. Outras condições que são avaliadas, vocês lembram? Condições pulmonares, condições cardiovasculares, tá? Na parte de condição pulmonar, o que é avaliado? Lembram que é realizada uma ausculta pelo médico anestesiologista, tá? Então, ele vai fazer um exame físico desse paciente com ausculta pulmonar, tá? Vai ser avaliado se esse paciente está tossindo, espirrando, está secretivo, produzindo secreção pulmonar, tá? Caso tenha alguma alteração, a cirurgia será adiada, tá?
Outra coisa importante da avaliação pulmonar é que sempre haverá o pedido de um raio-x de tórax, tá? Para poder avaliar extensão pulmonar e o coração também. Se porventura esse paciente for tabagista, é necessário, tá? Não fumar pelo menos nas 12 a 24 horas que antecedem o ato cirúrgico, tudo bem? Com relação à avaliação cardiológica. Então, com relação a cardio, né, normalmente pede exames, tá? Um eletrocardiograma, que é um exame muito usual no pré-operatório, para realizar uma avaliação. Em casos mais extremos, né, que o paciente já tem uma patologia ou desconfia-se de alguma normalidade, o médico pode pedir um ecocardiograma, tá? Pode pedir outros exames mais invasivos aí também, tá? É avaliada a frequência cardíaca, tá, pessoal? Pelo eletrocardiograma, avalia-se o ritmo. O eletro é como se fosse uma fotografia do que está acontecendo com o coração naquele momento, relacionado com sua frequência, tá? Os vasos sanguíneos devem ser avaliados, as condições hematológicas, tá? Então eles pedem normalmente um hemograma completo, um coagulograma para avaliar o tempo de coagulação sanguínea desse paciente, tá? E a tipagem sanguínea também, caso o paciente não saiba ou não tenha certeza. Se for necessário fazer uma transfusão, já tem a tipagem sanguínea, tá? Condições neurológicas também são avaliadas. Por quê? Por conta dos anestésicos, principalmente anestésicos gerais, tá, pessoal? O que eles têm de diferente? Eles deprimem o sistema nervoso central. Portanto, se esse paciente já tiver alguma patologia que comprometa o sistema nervoso central, pode haver complicações aí durante a indução anestésica, tá? Então, é realizada uma avaliação neurológica também. Condições renais devem se encontrar em perfeito estado, tá? Principalmente porque a função renal que vai equilibrar, né, a quantidade de volume de líquidos, o equilíbrio hidroeletrolítrico, tá? E as funções renais. Então, alguns exames podem ser solicitados, como um exame de urina, ou um exame de cultura de urina, tá? Caso o médico desconfie de algum tipo de infecção, tudo bem? E as funções do rim, tá, pessoal? Condições hepáticas, né, que são as condições do fígado. Por que é importante avaliar as condições do fígado, tá? O fígado ele tem uma função importantíssima, tanto no sistema endócrino quanto no hematológico, tá? Então ele responde por um processo chamado de processo de coagulação também, tá? Então ele vai ter um fundamento no processo de coagulação, tá? E no sistema endócrino, ele vai ser responsável pela manutenção do nível de glicose e das proteínas no sangue, tá? Então, por isso que as funções hepáticas devem estar todas estáveis, todas regulares, tá? Principalmente porque, dependendo da anestesia que for administrada no paciente, a metabolização desse anestésico será realizada pelo fígado, tá? Então, essa questão do fígado é importantíssima. Alguns exames podem ser solicitados para poder avaliar as funções do fígado, tá? Exames de sangue normalmente, anamnese e exame físico. Após essa avaliação completa, tá? Será realizado um balanço, lembram? Das vantagens versus riscos, né? Se há mais vantagem do que risco, tem indicação para realizar a cirurgia. Se há mais riscos do que vantagem, não tem indicação. Tudo vai depender do caso do paciente, da indicação médica e dos riscos e benefícios, tá? Para o paciente. Todas as avaliações serão utilizadas para decidir se a cirurgia será adiada, será realizada, tá? Ou não será realizada. Tudo que houver de
informação e exames sobre esse paciente que possam diagnosticar qualquer tipo de anormalidade, será muito bem-vindo e será muito bem analisado, tá? Exames laboratoriais que vocês vão ter muito contato com esses pedidos. Então, exame de urina 1, hemograma completo, coagulograma, tipagem sanguínea, tá? Nível de glicose e exame parasitológico, que é o exame de fezes, tá? Exames de imagem que serão pedidos normalmente, eletrocardiograma, tá? Raio-x de tórax ou do membro que será realizada a cirurgia também, além do raio-x de tórax. Pode ser acrescentado aí também tomografias, densitometria óssea, tá? Ultrassonografia, ecocardiograma, tá? Outros exames que o médico cirurgião pode achar necessário, ou o anestesiologista, tá? E além da avaliação desses exames, será avaliado também todo o histórico desse paciente. É feita uma anamnese, tá? Lembram que a anamnese? Aquela conversa com o paciente, onde será relembrado histórico familiar, histórico pessoal, tá? De doenças na família ou que já existiram pessoalmente, tá? Será avaliado hábitos, vícios, medicações em uso, se já for realizado algum tipo de cirurgia, se existe algum fator de risco para esse paciente, se esse paciente faz uso de algum tipo de droga, essa informação deve ser sigilosa, tá? E é muito importante no momento da indução anestésica, tá? Porque com ou abstinência ou em contato, né, com a droga, o que vai acontecer? Alterações que podem levar a vida do paciente a algum tipo de risco, tá? Então, a anestesia, principalmente se for geral, tá, pessoal, combinada com o uso de droga, pode haver complicações. Então, expliquem para os pacientes a importância da sinceridade, tá? E do sigilo de vocês, se a resposta for positiva. Tudo bem, pessoal? Agora, relembrando um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no pré-operatório, no período imediato, que antecede 24 até 48 horas aí da cirurgia, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Com relação aos papéis, tá? Documentos, é necessário autorização para a cirurgia assinada e carimbada pelo médico, assinada pelo paciente ou responsável legal. Sem autorização, não haverá cirurgia, tá, pessoal? Por isso é importante conferência na véspera da cirurgia, tá? Sinais vitais devem estar aferidos e estáveis. Quais são os sinais vitais? Pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura e pulso, tá? Todos esses sinais vitais devem ser avaliados. Combinado com os sinais vitais, as medidas antropométricas, né? Peso e altura do paciente. Importantíssimo saber com exatidão, porque durante o cálculo da anestesia, tá? É realizado um cálculo baseado no peso e altura desse paciente. Caso necessário, pessoal, realizar uma lavagem intestinal no pré-operatório, né? Ou clíster, ou flitionema, ou enteroclisma. Ficou com dúvida sobre qualquer um desses conteúdos que eu falei, tá? Da lavagem intestinal? No YouTube tem um vídeo sobre lavagem intestinal, sondagem retal. Se ficar alguma dúvida, corram lá relembrar, tá? No meu canal. Voltando aqui, continuando aos cuidados pré-operatórios. Jejum, importantíssimo garantir e preservar o jejum desse paciente, no mínimo por 8 horas antes da cirurgia, tá, pessoal? Alguns médicos e algumas cirurgias exigem 12 horas, tá? Mas o mais usual é no mínimo 8 horas. Pode ser realizada uma fisioterapia respiratória que antecede, tá, a cirurgia. Normalmente quem fica com essa parte são os fisioterapeutas, tá? Paciente tabagista, como eu já falei, está proibido o fumo, tá?
porque o fumo causa secreção pulmonar, e a secreção pulmonar combinada com anestésicos que deprimem o sistema nervoso central e a respiração acabam causando problemas respiratórios, parada cardiorrespiratória, broncoaspiração durante a cirurgia, tá? Evitar repouso prolongado, pessoal, nesse período, tá? O paciente não precisa ficar deitado o tempo todo, por quê? Para de estimular o processo de circulação, tá? Então, se esse paciente puder se movimentar, puder deambular, tá? No período imediato, excelente, vai contribuir para a ativação da circulação, tá? Para não ter nenhum problema circulatório durante o procedimento cirúrgico ou após, tá? A tricotomia também realiza-se na véspera da cirurgia, tá, pessoal? Então, se o paciente precisar de tricotomia, é realizado no pré-operatório imediato, ok? Realiza-se no quarto do paciente com a técnica para tricotomia, tá? E se por acaso, tem alguns casos que os médicos comunicam esse paciente e ele já vem de casa, tá? Com a tricotomia realizada. Melhor ainda para ele, tá? Caso contrário, vocês são responsáveis pela tricotomia. Ou se o paciente conseguir realizar a tricotomia, ele pode estar realizando sozinho também. É muito importante, pessoal, que vocês forneçam orientações para os pacientes, tá? A respeito do procedimento cirúrgico, das possíveis utilizações de sonda, de tubo traqueal se for anestesia geral, tá? De catéteres centrais, tudo que houver, tá? Dreno, então sempre explicar, esclarecer para o paciente que no momento em que ele voltar da cirurgia, haverá, né? A introdução de uma sonda, de um dreno, para ele não voltar da cirurgia preocupado, assustado, tá? Então, isso é interessante realizar no pré-operatório, para causar um conforto para esse paciente, tá? Proporcionar um ambiente tranquilo para o paciente, tá? Na véspera da cirurgia, para não haver problemas de alteração de pressão, crise de ansiedade, alteração da frequência cardíaca, mal-estar, tá, pessoal? Então, proporcione um ambiente tranquilo, ou seja, com palavras positivas sobre a cirurgia, né? Nada de falar, nossa, cirurgia é complicada, todo mundo morre quando faz a cirurgia. Por favor, tenham bom senso, né? Ou então, nossa, esse médico é péssimo, mas boa sorte, vai dar tudo certo pra ti. Também não, tá? Ou pior ainda, ai, a minha tia, sabe? Prima do vizinho, do cunhado do meu sobrinho, fez a cirurgia e morreu depois de 2 meses. Então, assim, esse tipo de comentário, por mais que seja verdadeiro, evitem o máximo que vocês puderem, por favor, tá? Então, comentários positivos, que vai dar tudo certo, que o médico é bom, tá? Que a recuperação vai ser tranquila, tudo bem? Palavras positivas para proporcionar esse conforto para o paciente aí no pré-operatório. Se porventura esse paciente estiver muito ansioso, muito preocupado, tá? A ponto de interferir no desempenho da cirurgia, o que pode ser realizado com prescrição médica, tá? É uma medicação ansiolítica, relaxante muscular, tá? Que vai aliviar a tensão, a ansiedade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então esse é o pré-operatório imediato, tá? Falando um pouquinho sobre o pré-operatório imediato, ou seja, poucas horas antes da cirurgia, tá? O que deve ser realizado? Parte de documentação, conferência, né? De toda a documentação se está presente, exames, identificação do paciente, aviso de cirurgia, tudo reunido no prontuário desse paciente, tá? Confirmar o jejum, tá? Novamente, essa confirmação nunca é em excesso. Higiene corporal, se for necessário, tá, pessoal? E aproveitar para conferir se a tricotomia está realizada e bem realizada, tá? Uma nova checagem dos sinais vitais, todos os sinais vitais, tá? De acordo com a prescrição. Remoções de todos os pertences do paciente, corrente, aliança,
óculos, lente de contato, prótese dentária. Pelo amor de Deus, não percam essas coisas do paciente. Sempre que remover algum pertence, guardem num saquinho, identificando o nome do paciente, tá? Preferencialmente na frente do paciente vocês dão a algum familiar responsável, tá? Ou colocam dentro da gaveta de cabeceira desse paciente. Cuidado para não perder, tá? Ou não trocar os pertences, principalmente se for prótese dentária. Imagina só a situação, né? Tem que experimentar a prótese para ver de quem que é a prótese lá, não vai dar certo, tá? Com relação à paramentação desse paciente, tá? Ele deve retirar toda a roupa, inclusive calcinha, cueca, sutiã, tá, pessoal? Remover meia, ficar somente de camisola, touca e propé, tá? Então, o paciente vai para o centro cirúrgico paramentado. Se houver qualquer indicação, né, de sondagem no período pré-operatório, vocês já vão realizar ou auxiliar a enfermeira na realização, tá? Dependendo do tipo de sonda de catéter que for introduzido. Outra questão também, sempre que vocês forem identificar esse paciente, nome completo, idade, data de nascimento e nome da mãe, tá? É possível que haja 5 Maria da Silva Mercedes no mesmo dia? Sim. É possível que haja José da Silva Marcondes no mesmo dia? Sim, tá? Então, tô dando só alguns exemplos, tá? Ou seja, é possível que tenha mais de um nome parecido, tá? Ou idêntico no mesmo dia da cirurgia. Por isso que é importante conferir não só apenas o nome, mas data de nascimento, nome dos pais, endereço, tá? É importantíssimo lembrá-los, tá? Confirmem se esse paciente tem alergia a algum tipo de medicamento, anotem, identifiquem, tá? Comuniquem o pessoal do centro cirúrgico que há alergia à medicação, tá? Se houver, tá, pessoal? E com relação ao transporte desse paciente, vocês que estiverem na clínica médica vão transportá-lo para o centro cirúrgico, tá? Transporte sempre será em maca ou em cadeira de rodas, depende da cirurgia e do protocolo da instituição. Normalmente transporta-se em maca, tá? Cirurgias pequenas, como exames colonoscopia, endoscopia, às vezes pode ser que vocês encaminhem esse paciente com cadeiras de roda, tá? Mas, em geral, quase todas as cirurgias e instituições encaminham-se em maca, nunca andando até o centro cirúrgico, tá, pessoal? Por favor. Sempre que vocês encaminharem esse paciente até o centro cirúrgico, fazer a conferência juntamente com o técnico que vai recebê-lo, tá? Então, abram um prontuário e falem, olha, aqui está os exames, aqui está a autorização para a cirurgia, a anotação de enfermagem e aqui está a evolução da enfermagem e todo o prontuário, tá? E entrega para o técnico de enfermagem. Se for possível, elaborar um protocolo, um caderno, né, de anotação que vocês entregaram, essa pessoa recebeu, tá? Para não ter perigo de falarem, tá faltando uma coisa, eles não mandaram, né? E acabar perdendo algum documento do paciente, já viram o problema que será, né? Então, atenção. Sempre que vocês forem, né, encaminhar o paciente até o centro cirúrgico, a família vai estar lá fora, né, querendo informações, preocupados, né, ansiosos. Então, cabe a vocês também garantir esse suporte emocional ao familiar, tá? Uma palavra de conforto, calma, vai dar tudo certo, eu acabei de levá-lo até o centro cirúrgico, ele está bem, tá? Evitem dar horário para cirurgia. Exemplo, uma cirurgia X normalmente é realizada em meia hora, tá? Mas de repente pode haver algum atraso, alguma complicação no momento e atrasar.
Se vocês falarem para o familiar que termina em meia hora e esse paciente não sair da sala cirúrgica em meia hora, o que vai acontecer? O familiar vai pensar, pronto, ele morreu, aconteceu alguma complicação, por que está demorando, né? Então, assim, nunca deem esse horário, tá? O que vocês podem orientar? Assim que terminar a cirurgia, né? Ele vai para a recuperação pós-anestésica. E quando ele entrar no quarto e já puder receber a visita, eu lhe comunico. É mais segurança para o familiar, tá? Não evitem falar de horário para o paciente e para o familiar também, para não causar ansiedade, ok? E referente à anotação de enfermagem, tá? Ainda no pré-operatório, vocês colocam o horário, tá? Depois do horário, tudo que vocês realizaram nesse paciente, realizado verificação dos sinais vitais, tricotomia, tá? E lavagem intestinal. Tranquilo? Vírgula, ponto, encaminhado para o centro cirúrgico. Se vocês realizaram os sinais vitais às 19, tá? Vocês vão anotar 19 horas. E se esse paciente for encaminhado às 20 para o centro cirúrgico, vocês fazem um novo horário na anotação, tá? Então, 20 horas encaminhado ao centro cirúrgico. Assina e carimba, tá? Essa é a parte do pré-operatório imediato e imediato. Qualquer dúvida estarei à disposição, tá, pessoal? Tudo que eu falei está na apostila, nessa sequência, vocês podem estar consultando na apostila, tá? Mas me chamem se precisar tirar alguma dúvida, tá bom? Estarei aqui no aplicativo durante o período de aula, se possível será melhor, tá? Muito obrigada, pessoal, gratidão, até a próxima aula, um beijo para vocês.